não é somente você demarcar um território. Tem que criar políticas sociais, culturais. Aqui dentro do nosso povo, e em muitos povos indígenas do Brasil, tem jovens cheios de sonhos. Infelizmente, o modelo econômico que a gente tem ainda é um modelo de exploração. Para alguns homens, não tem limite. E para mulheres, e sobretudo para mulheres negras, tem. Eu sempre quis trabalhar com as mulheres, de ter mulher do meu lado. Porque eu acho que a gente não somos pouca, não, a gente somos muito forte. Infelizmente, o nosso Estado cada vez mais tem investido em nos matar. A gente tem observado que tem organizações de sociedade civil, a própria população civil organizada tem investido, né, nas nossas pulsões de vida. O trabalho de base é basicamente ter a luz própria, ter o teu poste, entendeu? Porque o poste do Estado nem sempre ele vai dar luz aqui para cá. Muito difícil. Quando a gente olha, no caso do Brasil, o que se propõe para as regiões onde você ainda tem, né, floresta como a Amazônia, como os remanescentes de Mata Atlântica e como o Cerrado, são propostas que têm mais a ver com a forma como o país todo foi colonizado. Então, a ideia de que você tira a floresta para construir alguma coisa em cima, né? E essa mentalidade, ela atrapalha, né, uma boa parte do caminho para você ter uma conservação real. E ela vai se traduzir em propostas muito específicas, por exemplo, na área de transportes, por exemplo, de abertura de estradas, na área de energia, com a construção de hidrelétricas, ou nessa perspectiva que agora se discute no Brasil, de abrir as terras indígenas para a exploração mineral, que são propostas que é como se você tivesse desenvolvendo o país ainda como há 500 anos atrás. Sou Elisângela da Silva Costa, da etnia Baré, tenho 36 anos. O território onde meu povo está localizado está no estado do Amazonas. Somos da terra indígena Quequê-Marabitana, na comunidade de São Gabriel Mirim. Atualmente eu estou vivendo na aldeia Copenoti, município de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. Mas a nossa área maior é na terra indígena Iriri Novo, onde estão as aldeias Turipucu, Inamatipoqueé e Cuxonetipoqueé. O meu povo, né, nós somos conhecidos como Puianauá, que quer dizer povo do sapo. Atualmente localizados em duas aldeias, a aldeia Barão e a aldeia Ipiranga, na terra indígena Puianaua, situados no município de Manso Lima, no estado do Acre. O povo Baré foi o povo que teve primeiro contato com a civilização não indígena, porque o povo Baré, eles são habitantes das margens do rio. Então tudo que hoje nós somos, né, tudo hoje que nós fomos, um dia a gente foi quase dizimado. Os primeiros contatos do povo terena com o branco, ou então não indígena, foram nos finais do ano de 1800, justamente na Guerra do Paraguai, onde o povo terena ajudou o Brasil então a vencer a Guerra do Paraguai. De lá para cá os contatos foram de muitos fazendeiros que precisavam de mão de obra, então eles pegaram muitos terenos na época, porque ainda não tinha uma área específica para o povo tereno aqui no Brasil. Mas nos anos de 1904 a 1914, quando surgiu o SPI, então começou a surgir as demarcações. A captura do nosso povo ocorreu no ano de 1913. O coronel Mâncio Lima, que hoje tem o nome da cidade, né, onde nós vivemos, ele era da cidade de Russas, no Ceará. O coronel logo implantou um sistema, né, um sistema muito duro, um sistema de proibições, um sistema de trabalho, um sistema de imposições, e onde muitos dos nossos aspectos culturais, dos nossos elementos culturais, das nossas particularidades, singularidades tradicionais de um povo indígena foram exterminadas, né? Foram proibidas, foram perdidas. E então nós passamos por um longo e duro período de colonização. Somente no ano de 1950, quando o coronel Mâncio Lima faleceu,
é que o povo, as leis, né, da época, né, o sistema enfraqueceu um pouco mais. Só que no lugar do coronel ficaram os herdeiros, né, vieram os filhos. E aí, no ano de 1977, a antropóloga Delvaí Montagnier, a serviço da FUNAI, visitou o nosso povo, né? Ela veio para o Acre porque teve notícias que aqui na nossa região tinham alguns grupos indígenas ainda remanescentes dos patrões. Logo no início dos anos 80, aí chegaram outros indigenistas, antropólogos, né? Começou-se todo um movimento aqui dentro dessa terra, né? Um movimento de luta, um movimento de libertação, né? Várias viagens a Rio Branco, a Brasília, outros estados do Acre, inclusive o seu Mário, ele viajou até para fora do Brasil, foi na Noruega e na Inglaterra, atrás de recurso, né, para fazer a autodemarcação da nossa terra, que ocorreu no ano de 1992. A autodemarcação dessa terra, isso já com o protagonismo dos próprios Puianás. Meu nome é Adriana Ramos, eu tenho 53 anos, sou uma carioca que está morando fora do Rio há mais de 30 anos. Estudei comunicação, mas fui morar no Amazonas, né, em função da minha vida familiar. E lá eu comecei a trabalhar na área ambiental, numa organização não governamental. De lá eu vim para Brasília, onde eu estou há 25 anos. E aqui eu trabalho coordenando uma equipe que é multidisciplinar, que faz um trabalho de incidência política no campo socioambiental, dentro do Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental brasileira, que tem 26 anos, atuando em defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e buscando desenvolver soluções para um caminho mais sustentável para o país. Existia uma organização já muito antiga chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que tinha um programa chamado Povos Indígenas do Brasil, cujo trabalho, junto com um grupo de pesquisa do Museu Nacional, que era o projeto de estudo de terras indígenas, foi responsável por começar a colocar informação sobre os povos indígenas no mapa e ajudar a dar um pouco essa dimensão de qual é essa diversidade espalhada pelo Brasil. Então, esse grupo do CEDI, do Programa Povos Indígenas, junto com um grupo do Núcleo de Direitos Indígenas, que era um grupo formado por lideranças indígenas, antropólogos, advogados, filósofos, que atuaram na defesa do direito dos índios dentro da Constituição, se juntaram com alguns outros ambientalistas de São Paulo, que eram ligados à Fundação SOS Mata Atlântica, para criar uma instituição que trabalhasse com essa síntese socioambiental. Atualmente, o nosso governo brasileiro, sabemos que ele não é a favor aos povos indígenas. Ele vem afirmando, muita terra para pouco índio. Nenhum centímetro a mais eu vou demarcar para os povos indígenas. Então a gente fica com essa preocupação, de continuar firmes e fortes na luta do movimento indígena. Então foi naquele tempo lá em que nós conseguimos, através de muita pressão em cima do governo, para que pudéssemos hoje ter essa terra do Iriri Novo, onde estão as 32 mil hectares. Em 1824, quando nós tivemos uma Constituição Federal no Brasil, essa Constituição sequer levava em consideração a existência de povos indígenas. Ela considerava que a população brasileira era uma população homogênea e nem sequer mencionava a existência de povos indígenas. Em 1910, bastante tempo depois, quase 100 anos depois, o Estado brasileiro não teve mais como negar a existência desses povos. O Estado brasileiro criou o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que era comandado por altos oficiais do Exército, tendo como líder máximo o Marechal Rondon. O Estado vem mais como instituição, por meio da FUNAI e por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Com a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro passou a ter uma política indigenista para os povos isolados, uma política de não contactação,
trabalha com a ideia de defender os seus territórios, monitorar os seus movimentos no interior do território ocupado por eles, né? Para que a gente tenha uma ideia se está tudo bem, se eles estão tendo condições mínimas para a sua sobrevivência. Para a gente verificar se eles não estão sofrendo ataques, né, de diversas naturezas, que a gente sabe que ocorrem, né, devido à ação de madeireiros, de garimpeiros, na mesma lógica do sistema capitalista, que é de extração das riquezas naturais para obtenção de lucro. Madeireira, garimpo, inhoboiamora, imoquinquiteran, banei aí cabendo clampina, reunião camnei aí cabendo clampin, ane. Mas programa de imoquinqueiro, mlambre imoquinqueiro. Infelizmente, o modelo econômico que a gente tem ainda é um modelo de exploração que olha as bases de recursos naturais, que olha uma região como a Amazônia como um lugar de onde se quer retirar, né, recursos para desenvolver outras áreas, mas que não se pensa naqueles recursos que precisam ser mantidos como um valor para todos, para toda a sociedade. Nós se apoderamos para que a gente possa continuar contando para os nossos filhos sobre a nossa cultura, sobre as nossas lendas, sobre os nossos lugares sagrados. Sabemos que a língua Nhangatu não é a língua do povo Baré, porque a língua realmente do povo Baré está extinto, né? Então, com isso, nós, povos, né, Baré, adequamos a língua Nhangatu para que a gente possa salvar nossa cultura, salvar nossa identidade, salvar o nosso território. Os ritos e os rituais do nosso povo diferem completamente do que está sendo aplicado hoje. A memória em si do nosso povo, uma memória hoje que eu trabalho, uma memória hoje que eu tento documentar, que eu tento registrar, desde as nossas narrativas, os casamentos, os funerais, todos os rituais, como que era o povo, a pesca, a caça. Tristemente, essa memória está sendo exterminada. Acho que o principal desafio é a falta de uma vontade política clara nos principais tomadores de decisão, seja no setor público, seja no setor privado, de que a conservação ambiental é uma coisa importante, de que, especialmente no caso do Brasil, né, o patrimônio socioambiental que a gente tem é um valor diferencial em relação à maior parte dos países do mundo, né, e que deveria ser tratado como tal. Então, o Brasil foi um país que ajudou a construir, né, todo o debate internacional sobre o meio ambiente desde a realização da Rio 92. Sempre foi um país no qual os outros países se espelhavam para construir suas posições, né, e influenciar o debate internacional. Foi líder na construção de várias propostas da comunidade internacional para o meio ambiente, como o caso do Protocolo de Nagoya, o próprio Protocolo de Kyoto no âmbito da Convenção de Mudanças Climáticas, né? Os diplomatas costumavam dizer que ser diplomata na área ambiental pelo Brasil era o equivalente a você ser um norte-americano no debate econômico, né? Você era o representante do país mais importante do mundo no debate sobre florestas tropicais, por exemplo, porque a gente detém a maior área de floresta tropical contínua do planeta, que é a Amazônia. Né? Um dos países mais importantes no debate sobre a biodiversidade. O Brasil, ao abrir mão dessa temática como uma temática importante, pelo contrário, né, ao deixar claro para o mundo inteiro que ele não vê nisso um valor, ele perdeu esse posto. Ele deixou de ser visto como um líder na área ambiental. A preservação do meio ambiente, do ambiente natural, que é feita pelos povos indígenas e, em especial, pelos povos indígenas isolados, ela pode vir, em pouco tempo, a se tornar crucial
para sobrevivência, para continuidade de condições de vida no planeta, né? O atual governo, ele quer abrir uma BR aqui nas nossas fronteiras. Uma BR onde vai dar acesso à cidade de Pucallpa, no Peru, para poder ter uma escoação de produtos, né, uma transição melhor, um comércio melhor. Isso é preocupante. Eu acho que isso é preocupante, porque a nossa terra também, ela já foi estudada que debaixo dela é uma mina de petróleo. Então, de alguma forma, o atual governo pode querer explorar. Né, passar por cima dos vetos da lei, né, por cima da lei, da Constituição. E a complexidade de você fazer conservação ambiental é exatamente porque as áreas que hoje são mais conservadas, elas são conservadas porque há comunidades que manejam elas daquele jeito e que dependem delas daquela maneira, né? Então não é possível separar essas duas questões. Muitas sociedades indígenas continuam lutando, povos indígenas se diferenciam uns dos outros. O cenário que nós vivemos no Acre, eu acredito que é um cenário muito bom em relação ao cenário que os indígenas Guarani e Kaiowá vivem, vivem lá numa luta constante, num cenário de bastante precariedade, miséria. Então, entre nós mulheres, né, entre mulher baré, mulher indígena, é muito difícil de ser liderança indígena, porque nossa cultura, ele é uma cultura patriarcal, mas nós não podemos desistir. Nós lutamos como mulheres indígenas pensando num coletivo. Nós estamos dentro da demarcação das terras, nós estamos falando sobre mineração, nós estamos falando sobre violência, nós estamos falando sobre educação escolar indígena. Então nós estamos tentando estar em todos os espaços de dizer para os homens, de dizer para a sociedade não indígena. De comprar um brownie? Não tem nenhuma dúvida de que eu mudei de classe social, né? Avancei na pirâmide em relação à minha origem, mas muitos desafios. Eu enfrentei assédio sexual, né? Eu enfrentei racismo. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, nascida no Rio de Janeiro. Sou uma mulher negra de origem do subúrbio carioca, criada por uma mãe que foi uma mãe chefe de família, né? O meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos de idade. E uma mulher de pouca escolaridade, ela não teve mais de 5 anos de escolaridade, mas profundamente confiante na educação. Então, me cobrou muito desempenho escolar ao longo da minha vida inteira e a ela eu devo, sem dúvida alguma, qualquer sucesso ou experiência de mobilidade social que tenha tido. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, então sou produto da escola pública gratuita. Eu sou, atualmente, comentarista no canal de TV por assinatura Globo News, colunista no jornal o Globo, tenho colunas também na Rádio CBN, 2 ou 3 vezes por semana. Além disso, tenho um trabalho social que me parece relevante de destacar aqui. Eu sou conselheira de várias organizações da sociedade civil e tenho uma ligação muito forte, mas não associativa, digamos, com o movimento de mulheres negras e o movimento de juventude de favela. Ter uma mulher, né, num lugar de fala, num lugar de liderança, ainda é arriscado, pensando que a gente vive nessa sociedade machista e misógina, né? Mas que a gente encara esse risco justamente para que cada vez seja menos arriscado. Então, eu acho que é muito potente a gente ter mulheres negras em posição de comando, mulheres negras tendo direito à fala. E aí as pessoas às vezes não olham para mim e me veem enquanto gestora, né? Uma mulher negra, jovem, que às vezes está com uma roupa mais despojada, né? As pessoas não olham para mim e não veem o meu currículo, né? Não veem que é isso, né? Fiz uma graduação, né? Que eu sou pesquisadora, professora, mestra,
As pessoas não olham isso, as pessoas veem uma jovem negra favelada, né? Então as pessoas chegam, quero falar com o responsável do espaço. Eu adorava falar isso, a responsável sou eu. E as pessoas ficam assim, horrorizadas, né, comigo. Desculpa. Mas foi um processo de aprendizado muito grande e de realmente me colocar nesse lugar, né, de gestora, de se você quer falar com o responsável, você está falando com ela. Eu sou a Pamela Carvalho, tenho 28 anos. Sou moradora do Parque União, no conjunto de favelas da Maré. Eu sou professora de História, formada pela UFRJ. Sou mestra em Educação, também pela UFRJ, pesquisando educação antirracista a partir de uma perspectiva cultural. Eu sou fundadora do Quilombo Etu, que é um coletivo que pensa educação antirracista a partir da cultura popular. E eu trabalho na Rede de Desenvolvimento da Maré, uma organização da sociedade civil aqui da Maré, que começou o seu trabalho a partir da educação, mas que atualmente trabalha no sentido de garantir direitos para as populações da Maré. Eu trabalhei por 2 anos aproximadamente no Jornal do Comércio, onde havia muitas mulheres, mas de fato editores, os chefes de reportagem, pauteiros, eram homens. Mas no Globo eu já encontrei um ambiente predominantemente feminino, inclusive era uma editoria conhecida como Matriarcado, destoava de várias outras do jornal. Bom, do ponto de vista étnico-racial, aí não. Eu era realmente uma absoluta raridade no jornalismo econômico. Uma pessoa negra de origem periférica, né, de baixa renda, você pode até sonhar em ter uma profissão, né, em estudar e tudo mais para subir na vida, né, como eu já usei essa expressão. Mas essa escolha, ela está intimamente ligada ao sustento da família. Então você não pode, assim, um desbunde total, vou estudar a história da arte, vou ver o que acontece. Entendeu? Você pode estudar a história da arte, mas vai ser taxista de dia ou de noite, porque tem que botar comida em casa. A música ela sempre trouxe o lance do sonho, né? Na verdade, eu conheci a música através do meu pai, mas foi através de um show que teve a Produto Nacional, que eu vi uns caras negros de rasta tocando guitarra e tal. Quando eu olhei aquilo, eu vi que não existia só o funk, né? Eu gostava de funk, como todo cara da vila. Eu vi que, os caras são negrão, moram em vila também, conseguem fazer um grande trabalho, que é uma banda muito, né, conhecida, e tem o mesmo aspecto que eu. É importante, então, que a gente traga esses músicos de fora, é legal, né, pro lance de... né, mas quando tu traz um de dentro que já estava fora, conseguiu, aí o impacto é muito maior. Eu vejo assim, ali é eu. Né? Quando eu vi aquela banda, eu vi, não, ali é eu. Meu nome é Paloma Cristina da Rosa, tenho 27 anos, moro no bairro Passo das Pedras, né, zona norte de Porto Alegre. Eu vim de uma família bem humilde, né? A minha mãe e a minha avó eram garota de programa, também fui garota de programa. Eu era usuária de cocaína e pra te ser uma mulher da noite, ou no começo tu não usa, mas depois tu acaba usando. Fiquei 3 anos fora, deixei 3 anos o meu filho com a minha avó, com a bisa dele, né. Após eu estar na Serra Gaúcha trabalhando como garota de programa, eu recebi uma ligação dizendo que meu filho foi pro abrigo. Daí eu larguei tudo no mesmo dia e vim para Porto Alegre para tentar pegar meu filho. Só que eu achava que era assim, chegar aqui e pegar. Não, nada funciona assim, né. Nesse meio tempo eu conheci a Carla, que ela é do Capsadê, do consultório de rua, daqui da Zona Norte, do Conceição. Daí eu comecei a me tratar com ela, fazer exame, que elas vão no local onde tem pessoas que fumam e que são garotas de programa, né? Elas levam para essas pessoas um cafezinho, um pão no suco, para tentar conversar com as pessoas um pouco, tentar tirar elas dessa vida. Pintou que ela, como ela é uma médica, né, pintou um curso na URGS de agente promotora da saúde, com população de rua. Daí ela pegou e me inscreveu.
E eu fui uma das contempladas, né? Fizemos esse curso de 6 meses. Só que daí na minha equipe tinha a Aniele, que ela é uma das coordenadoras daqui da Mirabal. A gente está na Casa de Referência Mulheres Mirabal, né, que é um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente está desde 2016 nessa luta, né, e o nosso primeiro espaço foi lá na Duque, ficamos um tempo lá, depois a gente veio para cá. A gente também tenta incentivar as mulheres a participar do movimento de Mulheres ao Gabenário, que é um movimento feminista que toca a casa. Tem a abrigagem, o abrigamento, que é a mulher ficar aqui sendo acolhida com assessoria jurídica, psicológica, mas o objetivo maior é que a gente faça com que ela entenda, né, o porquê do ciclo da violência, para ela se fortalecer. Então a gente incentiva que elas tenham a sua vida, assim, se emancipe, se fortaleça através da educação, do trabalho e geração de renda. Esse é um dos motivos que trouxe o Quitutes. O Quitutes Mirabal, ele surgiu a partir das oficinas com a Jamília, professora, né? É um projeto que visa uma produção associada entre mulheres, mas que visa também uma emancipação política e financeira também, de mulheres acolhidas da Casa de Referência Mulheres Mirabal e mulheres também da comunidade que estão procurando nesse momento alguma forma de geração de renda, mas que trabalha principalmente com a experiência delas, né? E é um projeto construído com elas, não para elas. Eu vim desde a primeira aula. Daí ela disse, eu vejo que tu é bem empenhada. E eu disse, eu sempre quis trabalhar na cozinha, não sei porquê. Sempre quis ser auxiliar de cozinha e nunca me deram essa oportunidade. Daí ela, não, agora tu não precisa ser uma auxiliar, agora tu vai ser uma cozinheira mesmo, e tu vai ser uma profissional. Sempre quis trabalhar com as mulheres, de ter mulher do meu lado, né? Porque eu acho que a gente não somos pouca, não, a gente somos muito fortes. A minha filha tem 25 anos, ela se chama Isabela Reis e ela é uma jornalista ativista ou uma mídia ativista, né? No sentido de se autodenominar feminista, negra, antirracista e atuar muito nessa direção. E a Isabela já nasceu na classe média. Então, ela tem uma origem socioeconômica, cultural, muito superior à minha. E a formação dela parte daí. E as escolhas dela também partem daí. Então, eu acho que a gente tem uma grande diferença, que em primeiro lugar, a possibilidade de escolha. Por ser também de uma geração muito mais esclarecida e informada sobre direitos, não, até aqui pelo menos, não atravessou alguns dos constrangimentos, incômodos que eu atravessei, por exemplo, na profissão. Minha família nunca teve dinheiro, então minha mãe investia pegando livro emprestado, estimulando a gente a estudar. Então eu estudei a vida inteira em escola pública, e aí fiz o ensino médio, fiz o curso técnico em turismo, então sou técnica em turismo também. E aí, a partir desse colégio federal, os meus horizontes para a educação mudaram um pouco. E aí eu comecei a ouvir falar mais da universidade. E aí é importante dizer isso, né? Que colégios como o Cefes, Pedro II, né? Cursos pré-vestibulares, cursos como os que a redes oferecem, atuam nesse sentido de ampliar horizontes, né? Talvez se eu não tivesse ido para o Cefet, eu não tivesse ouvido falar de universidade e não tivesse pensado a universidade enquanto uma possibilidade da minha vida. Porque é importante dizer que para jovens favelados, pretos, pobres, às vezes a universidade não é uma opção. A Redes é uma instituição majoritariamente feminina, né? Quando a gente está falando da direção, das coordenações de eixos, de todos os espaços de trabalhos da Redes. Mas, para além disso, além de ser uma instituição majoritariamente conduzida por mulheres, é importante dizer que a perspectiva de igualdade de gênero atravessa todos os nossos projetos e processos. Me sinto muito grata nesse lugar. E aí, eu penso muito sobre isso, né? Sobre como
me ver falando pode de alguma forma inspirar outras mulheres negras a falar. E eu entendo que isso é um pouco da nossa missão também, né? Tem aquele clichê de uma sobe e puxa a outra, né? Mas que eu acho que é importante que saia do clichê e vire uma prática, né? Mulheres que de alguma forma traçaram caminhos, assim como Marielle fez, de conseguir falar, conseguir espaço, realmente irem puxando outras. E eu acho que é muito isso da perspectiva de trabalho da Redes. Cada vez mais abrir caminhos, oportunizar espaço e garantir direito para cada vez mais mulheres. Eu soube da morte da Marielle de um jeito muito doido. Eu tava, não lembro exatamente onde, eu lembro muito desse dia, né? E aí ela estava num evento com uma série de mulheres pretas, né? A minha irmã mesmo de sangue, Priscila, estava lá. E aí, né, tem vários grupos de WhatsApp, né, de pessoas, amigos em comum. E aí chegou em um desses grupos a mensagem: gente, mataram a Marielle. E aí eu, como assim, né? E aí não tinha mais notícias, né? E não tinha saído nada na televisão ainda. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Aí a gente sentou, eu e vários amigos que já tinham trabalhado com a Marielle, conheciam a Marielle, assim, a gente ficou buscando realmente assim, alguma explicação. E aí foi horrível, foi uma noite horrível. E hoje faz 1000 dias que a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no Rio de Janeiro. Um ato no centro do Rio, organizado pela Anistia Internacional, chamou atenção para a data e também para a pergunta que ainda está no ar: quem mandou matar a Marielle? E a Marielle estudou no pré-vestibular, né, que deu origem à Redes, era muito ativa, né, em várias atividades aqui da Redes, nos eventos da Redes. Ela tinha ciclos de amizade mesmo, de ter crescido junto com várias pessoas que fundaram a Redes, que trabalham na Redes. Então foi um processo, e aí tô falando num âmbito até mais pessoal, assim, muito dolorido. Politicamente também trouxe muito medo, né? Porque realmente era uma cria da maré em todos os sentidos possíveis, tanto no sentido de ter nascido, quanto no sentido de ter se formado politicamente e de ter pensado muita coisa para esse território. E até hoje não há justiça. Até hoje a gente pergunta quem mandou matar Marielle, mas que Marielle e acho que sempre vai ser um ponto de luz, assim, um ponto de esperança e de vida. Eu sou a líder do Quitutes, né? Já temos até o nosso nome, é Mira Brauli. Ela usa, por exemplo, toda a experiência que ela tem na cozinha, dos cursos que ela teve acesso, por políticas sociais que ela conseguiu, ou ONGs, né? E a experiência que ela tem mesmo enquanto mulher, que a gente sabe que historicamente são condicionadas ao espaço da cozinha. E ela faz uso dessa experiência de forma incrível, para conseguir fazer da cozinha uma ferramenta de emancipação, né? Após eu voltar e recuperar meu filho, eu aprendi que na vida a gente tem que amar demais, se entregar demais. E eu amo demais o Quitutes, entendeu? E eu me entrego demais por ele e pelos salgados que eu vendo, que é uma coisa que eu gosto, entendeu? É como se fosse meu filho. É uma querida, né? Maravilhosa. Ela é muito falante, sabe? Ela é de questionar as coisas, de se colocar, assim. E esse é um perfil da maioria das mulheres, né? Acho que do nosso país, principalmente chefe de família. Tem muito esse perfil da Paloma. Maré é um conjunto de favelas que tem a maior parte dos seus lares, né, chefiados por mulheres. E aí eu fico pensando muito num olhar, de alguma forma de diálogo, né, entre o que acontece na Maré e o que acontece também em outros espaços da cidade, né, espaços mais elitizados, né. A gente teve um tempo que na internet bombou muito uma discussão sobre as creches parentais, né.
espaços de alguma forma de cuidado coletivo e educação coletiva de crianças. Só que aqui na Maré, a gente tem uma coisa até hoje que é muito legal, é que a gente andando pelas ruas, a gente vê umas placas assim, tem uma de frente pra minha casa, inclusive, escrito "Toma-se conta de crianças". A gente tem uma perspectiva muito coletiva, e eu não tô falando de forma alguma de um lugar romantizado, porque isso muitas vezes parte, inclusive, de uma dor, né? Mas a gente tem uma perspectiva, muitas vezes coletiva, né, de educação. A gente tem uma série de ruazinhas totalmente residenciais com crianças brincando na rua. E aí, as crianças estão brincando na rua e as pessoas sabem que aquela criança é filha da fulana, que mora na casa tal, que mora no andar tal. Então, eu acho que tem uma perspectiva que é muito também de saberes ancestrais, de saberes africanos, de saberes indígenas, né? O professor Renato Nogueira traz muito essa perspectiva, né, da educação da aldeia, né, que para educar uma criança é necessário uma aldeia. E eu entendo que na Maré a gente tem esse processo. Cada uma dessas ruas é de alguma forma uma aldeia, né? Uma favela que é uma mulher, que é a Maré, que tem uma primeira moradora, né, que é a mulher, que tem figuras, né, históricas fortíssimas como Marielle Franco, Renata Souza, Eliana Souza. Então, eu acho que isso é muito simbólico, né? É muito forte. E volto a dizer que não é numa perspectiva romantizada, né? De que as mulheres, que coisa linda, sonhadoras, guerreiras. Não tô falando sobre isso. Tô falando que a gente vive ainda numa sociedade machista, misógina, que ainda coloca sobre as mulheres a responsabilidade de cuidar das crianças, né? E aí, como o quadro é esse, infelizmente, a gente encabeça isso também, né? Porque a gente não pode deixar as crianças em situação de abandono e de descuidado. Meu nome é Ronaldo de Souza Schaeffer, né? Então, eu me criei aqui, mais especificamente lá embaixo na Vila Arapeí. A minha mãe, ela veio pra cá, veio do interior de Venâncio Aires, meu pai também veio, de Rolante, né? Resumidamente, o meu irmão, ele teve contato com drogas, crack, cocaína e tudo mais, e acabou morrendo em função disso. A minha irmã mora na rua, se prostitui, usuária de drogas, às vezes eu cruzo ela aqui na rua, ela mora na rua aqui na região. E a minha mãe faleceu faz 1 ano e meio, era uma faxineira, né? Na verdade, ela sempre se reivindicou como uma lavradora, trabalhadora da terra, veio para cá e se sustentou como faxineira. O meu pai, ele também veio morar aqui, trabalhou sempre como guarda noturno, foi para o interior, depois que se separou da minha mãe, por questões de violência doméstica, alcoolismo e tudo mais, que são as incidências que se tem nas famílias, e morreu faz 3 ou 4 meses. Eu tive notícias pela assistência social que me ligou e me reportou que ele tinha morrido, foi enterrado como indigente lá na cidade dele. Hoje eu moro em uma casa que eu comprei aqui ali no Morro Santa Teresa, quando a minha mãe ainda estava viva, com a ajuda de muitos companheiros e amigos. Eu fui sempre amigo de infância do nosso companheiro Ronaldo, né? Bom, meus pais, eles são nascidos aqui na vila, né? Negros, pobres, que conseguiram, com muito trabalho, ter uma ascensão, né, dentro desse meio, né? E aí que eu consegui ter acesso a uma universidade, que é a PUC, né? Foi onde teve um grande início na minha vida, né? Quando eu consegui ter acesso às coisas de fora da vila. E aí, no caso, eu tive acesso a um outro nicho também, né? Que é a Cidade Baixa. Comecei a ir nesses espaços, eu já tinha uma banda e eu achei legal que eu, como negro da comunidade, também tivesse acesso a esses espaços que não seja na comunidade, né? A relação com os órgãos do Estado aqui, ela assim, basicamente se dá através da polícia. Isso não é um clichê, nem algo forçado. Então, tipo, a polícia aqui é o nosso principal contato espontâneo com o Estado, onde o Estado cumpre o papel dele de vir até aqui, e principalmente com o batalhão de choque, é bem complicado, né? Eles botam a culpa no tráfico de drogas e tudo mais, mas não tem nenhuma outra entrada. Todos os canais de diálogo com o Estado estão sendo desmontados sistematicamente, a rede de assistência social, os CRAS, estão sendo fechados, agora inclusive tem uma medida federal que quer transformar os CRAS em um aplicativo. CRAS são Centros de Referência de Assistência Social. Transformar num aplicativo e fechar os CRAS, que
temos aqui. Eles já estão desmontados, já estão enfraquecidos há muito tempo. Postos de saúde foram fechados 3 ou 4 aqui dentro, num raio de menos de 1 quilômetro. Assistência social desmontada, saúde desmontada. A prefeitura não tem nenhum tipo de canal de diálogo com a gente. Na pandemia eles foram fechados, lacrados, como se nós não existíssemos aqui, como se as comunidades não existissem. Não foi uma realidade só da Grande Cruzeiro, teve comunidades que passou por situações piores que a nossa. Hoje não tem nenhum tipo de canal de diálogo oficial, em que o governo evita que nós tenhamos que extrapolar os limites do que é considerado legal ou do que é considerado socialmente aceito. Para que uma escola, um posto de saúde não seja fechado, nós tivemos que ocupar postos de saúde, nós tivemos que ocupar a Secretaria de Saúde, nós tivemos que fazer coisas que extrapolam as margens do Estado, elas alargam um pouco as margens do Estado democrático de direito, não tem diálogo aqui dentro. As situações de conflitos armados, elas trazem uma interferência direta na nossa vida, né? A gente sabe que em várias favelas, né, do Rio de Janeiro e pelo Brasil existe, né, uma ocupação por civis armados. Só que é importante a gente pensar numa perspectiva de política de segurança pública. Existe uma política muito grande, né, que é chamada um pouco de guerra às drogas. E aí, essa política, de alguma forma, serve para justificar operações policiais, serve para justificar um processo de genocídio de populações faveladas, né? De ontem para hoje, né, eu acordei e estava mexendo em redes sociais, eu nem consegui me inteirar muito bem, mas eu vi uma notícia, né, aqui no estado do Rio, né, de uma menina que foi baleada, né, com 5 anos de idade, e no carro da polícia sendo levada para o hospital falou para a mãe: eu tô indo, eu não vou aguentar, né? Se despediu da mãe depois de ter tomado um tiro, né, num confronto policial. Então, isso é um atravessamento mesmo, assim, de vidas, né? A gente teve aqui na Maré um caso muito emblemático, que foi o caso Marcos Vinícius, né? Que é filho da Bruna Silva, que inclusive é mobilizadora do eixo de segurança pública aqui da Rede da Maré, né? E o Marcos Vinícius foi assassinado, né? Com um tiro indo para a escola, né? E aí ele disse: mãe, como assim eles não viram que eu tava com a camisa da escola? Quando eu cheguei no UPA, o meu filho falou: mãe, eu tomei um tiro do blindado. O blindado não me enxergou não, mãe, com a roupa de escola. Eu falei: meu filho, não fala para você não se cansar. Aí meu filho falando: mãe, mas eles me viram, mãe. Eu estava tentando voltar, não deu tempo, mãe. Foi o estado do Rio de Janeiro que tirou a vida do Marcos Vinícius, meu filho de 14 anos. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto de 3 dias diante da morte do estudante Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos. Ele foi baleado na manhã de hoje durante uma operação das forças de segurança. A família diz que o tiro partiu de um policial civil. Quando acontecem casos como esse, a favela fica totalmente diferente, assim. A gente ficou, quando o Marcos Vinícius morreu, assim, algumas semanas, parecia que a gente estava andando em nuvens, assim, a gente não sabia muito bem como andar, todo mundo, assim, meio avoado, sabe? É uma sensação muito esquisita. Depois que tem operação policial, tem uma coisa que eu fico apavorada, que é um silêncio, né? Geralmente, né, um tiroteio, né, muito intenso. A gente já teve operações, eu já fiquei trancada em casa, sei lá, 15 horas por causa de operação policial. Já aconteceu de abrir a janela, olhar, ter um caveirão no meu portão, falar: eita, aí fecha a janela rápido, sai correndo para dentro de casa. Mas tem esse barulho, né, o barulho dos tiros, o barulho do deslocamento, né, dos agentes. E aí depois fica um silêncio, e é um silêncio realmente ensurdecedor. Porque aí é hora da gente contar os corpos, contar os mortos, entender o que aconteceu, entender se dá para sair de casa, em que condições, e tentar ir se recosturando, se reconstruindo. É importante dizer também que, por exemplo, a Rede da Maré fez um processo histórico, né, de encampar uma ação civil pública da Maré, né, justamente no sentido de garantia do direito a viver, né, porque teve um período que em várias operações eram usados helicópteros enquanto plataforma de tiro. E aí realmente não tem muito para onde a gente correr, porque é uma chuva de balas, né? A bala tá vindo de cima. E isso é muito simbólico, né? Inclusive,
quando a gente fala no sentido alegórico, né? Uma chuva de balas, é uma bala que vem de cima, né? Então, a rede já fez uma série de campanhas nesse sentido, né? Por exemplo, também para que não ocorram operações policiais à noite, né? Porque realmente é muito mais inseguro, né? A gente mal consegue enxergar, né, no período da noite, em horário de entrada e saída de escola também, para que não se repitam casos como o do Marcos Vinícius, mas infelizmente, quando a gente fala de segurança pública, o Estado ainda é ameaça. Tem uma música do Mano Brown, né, do Racionais MCs, que ele fala de máquina de fazer vilão. E aí eu entendo que muitas vezes o Estado enxerga a favela como esse lugar, né, como uma máquina de fazer vilão. E aí o que você faz com esse vilão, né? Você extermina. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, né, é esse processo de formação de rede. Por exemplo, a gente tem a Rede da Maré, que é uma organização da sociedade civil, que tem um trabalho muito grande também voltado para crianças, a partir de uma perspectiva de educação, de arte e cultura, mas que se articula, por exemplo, com os espaços de saúde, com as clínicas da família, com a UPA da Maré. Um outro processo que é muito legal que a gente tem é que a gente tem um conselho tutelar de bom sucesso que atende a área da Maré. Inclusive, a gente tem na Rede da Maré 2 conselheiros tutelares e que fazem esse processo de forma muito respeitosa, cuidadosa e legal, mas que fazem esse processo de acompanhamento das crianças aqui no território. A gente tem uma articulação muito forte também com o CRAS, então é importante pensar como a sociedade civil organizada na Maré vai acionando uma série de dispositivos da própria sociedade civil e do poder público para atuar na garantia de direitos. O que está diferente, especialmente nesses últimos anos, e 2020 foi muito emblemático nessa direção? É você cobrar, né? E é uma cobrança. Curioso, porque a militância de todos os níveis existe há muito tempo, né? Mas eu acho que os resultados recentes, mais rápidos, né, e visíveis, têm a ver com pressão de mercado consumidor. Você vê a cobrança. E as redes sociais, né? Claro, tecnologia, a forma como as pessoas puderam se comunicar e se organizar em rede, né? Para cobrar algumas iniciativas. Mas você vê movimento de boicote ou reivindicação ou campanha, quando novela só tem gente branca e é na Bahia, né? Quando reality show só tem gente branca e metade da população brasileira, mais da metade, são de pessoas negras. E trabalhar também na desconstrução dos estereótipos que confinam pessoas negras ao precário. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito muito na resiliência de comunidades como os povos indígenas e as comunidades tradicionais, porque é isso que eles têm demonstrado para nós, né? Como gosta de dizer o Ailton Krenak, nesses 500 anos, os índios já sofreram todo tipo de ataque, já sofreram com epidemias, né, que dizimaram populações. Eles já viveram essa situação, né, que a gente hoje olha como uma situação, digamos, de fim dos tempos, né? E resistiram e sobreviveram. Então eu acredito, e eu acredito muito na força da sociedade brasileira. Acho que a sociedade civil brasileira ela sempre foi capaz de mostrar soluções, de mostrar uma capacidade de reconstrução, né, uma criatividade muito grande. Então eu acho que vai passar e nós vamos sobreviver. Mas não deixa de ser muito triste e não deixa de ser um momento muito difícil. Parece que é uma coisa secundária, mas não. A arte tem um papel muito importante. Só música, teatro, que eu sou mais da música, mas teatro, né? Tu come, que nem eu falo, tu come e depois tu sonha, entendeu? Sem comer tu não sonha, então.